Olá a todos e todas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos terminar de falar do capítulo 10, nós estamos falando sobre ditadura militar, e começar a falar sobre o nosso capítulo 11, a redemocratização e os governos civis. Mas, antes da gente começar então o capítulo 11, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre o que nós estávamos discutindo nas aulas anteriores. Nós estávamos falando sobre essa linha do tempo aqui, nós estávamos aqui na linha do tempo de 64 a 1985, nós estávamos falando sobre a ditadura militar, ou ditadura civil-militar, como alguns preferem, e agora nós estamos falando aqui em torno da década de 80, em 1980 e poucos, falando então sobre esse processo de redemocratização. Como ocorreu a saída da ditadura militar e o início da democracia novamente no Brasil. A ditadura militar ela vai ficar por um bom período e os militares não queriam sair do poder, então nós vamos ter que ver esse processo que vai fazer com que os militares saiam do poder. O primeiro ponto que nós temos que lembrar é que a ditadura militar brasileira ela tinha ali as suas vantagens, as suas desvantagens, como todo tipo de governo, mas a ditadura militar brasileira começou ali, principalmente na década de 70, com uma euforia do ponto de vista econômico que nós chamamos ali de milagre econômico. Nós temos ali, desde o final da década de 60, nós temos ali um crescimento contínuo da economia brasileira e quando nós chegamos em 1968, o Brasil passa há vários anos, passa a crescer mais de 10% ao ano. E isso que nós conhecemos hoje como crescimento chinês era o crescimento brasileiro na década de 70. Esse é o milagre econômico. Mas o milagre econômico também foi acompanhado por um processo de endurecimento, por um processo de radicalização da ditadura militar brasileira que passa a cada vez mais pressionar as pessoas, passa mais, cada vez mais adquirir o poder e a partir disso a ditadura militar ela se torna mais violenta, ela se torna mais truculenta, ela se torna cada vez mais repressiva. Ela reprime as liberdades, ela reprime a população brasileira, principalmente a liberdade de expressão. Nós vimos aqui o ato institucional número 5, o AI-5, e a partir dessa nova Constituição e o AI-5 nós vamos ter ali uma série de tentativas de combate à corrupção e uma tentativa dessa sociedade ali se colocar contra esses abusos que a ditadura militar estava fazendo. Esses movimentos populares aqui vão fazer com que a ditadura, pelo contrário, se torne cada vez mais radical, se torne cada vez mais dura e cada vez mais violenta e repressiva com a população brasileira, dando o início ao momento no qual a ditadura vai ser aquela linha dura que nós falamos, e a partir dessa linha dura da ditadura militar brasileira, a partir do AI-5, nós vamos ter a luta armada e nós vamos ter diversos grupos se organizando para lutar com armas, lutar ali contra a ditadura militar e fazer essa chamada guerrilha urbana contra a ditadura militar e a guerrilha rural, por exemplo, no Araguaia, também contra a ditadura militar, que vai ter ali seu sucesso, mas na medida do possível vai ser ali coisas pontuais contra a ditadura militar. Esse momento, então, do governo Médici, nós vamos ter aqui um momento de maior endurecimento da ditadura militar e um momento no qual nós vamos ter ali a instituição da tortura, a instituição da prisão, a instituição da perseguição de todos aqueles que eram considerados inimigos da ditadura militar e, por tabela, inimigos do Brasil. Ser inimigo da ditadura militar, nesse momento, vai significar ser inimigo do Brasil. Nesse momento, então, nós vamos ter aqui diversas pessoas que vão ser consideradas procuradas, terroristas. Essas pessoas nada mais são pessoas que falavam contra a ditadura militar. Alguns deles pegaram em armas, tentaram lutar contra a ditadura militar, outros, pura e simplesmente, protestaram contra a ditadura militar. Essas pessoas, em geral, elas foram perseguidas, elas foram presas, torturadas e mortas. Então nós vamos ter milhares e milhares de pessoas que vão ser perseguidas, torturadas e mortas pela ditadura militar nesse momento. Alguns dessas pessoas foram reconhecidos e hoje são considerados
presos políticos, são considerados pessoas que morreram por motivos políticos na ditadura militar. Outros, principalmente aquelas camadas mais pobres da sociedade, nós nunca ficamos nem sabendo que essa pessoa morreu ou que essa pessoa desapareceu. A quantidade de presos, a quantidade de desaparecidos na ditadura militar, nos 20 e poucos anos da ditadura militar, a gente nunca vai saber na realidade. Mas que foram milhares e milhares e milhares de pessoas, isso nós temos certeza. Nós vimos aqui que a ditadura militar, então, ela transformou a tortura e a perseguição em uma ciência que inicialmente foi ensinada pela CIA, pelo governo americano, e depois os ditadores e os torturadores brasileiros, principalmente, se tornaram tão bons que eles passaram a dar aula para os agentes da CIA que antes eles eram professores. Agora, nós temos esse momento, então, de milagre econômico. A ditadura militar ela se torna cada vez mais dura, mas, ao mesmo tempo, a economia brasileira está indo muito bem, obrigado. Então, nós temos esse milagre econômico que faz a economia brasileira crescer. O problema é, a economia brasileira cresce, mas a população, principalmente a população pobre, não vê a cor desse dinheiro. Então, o bolo cresce, mas o bolo não é dividido. E aí que vai estar o problema. Aí que vai começar o problema da ditadura militar. A ditadura militar, então, vai fazer um crescimento grande, mas a partir daquelas obras que nós mostramos nas nossas aulas, o que vai acontecer também é um endividamento. Nós temos um crescimento da economia brasileira a partir dessas obras, dessas grandes obras, como Itaipu, por exemplo, maior hidrelétrica do mundo na época, mas esse crescimento vem à custa de empréstimos internacionais e do endividamento da economia brasileira. O Brasil se torna cada vez mais endividado. E com o Brasil cada vez mais endividado, nós vamos ter o aumento da inflação, e com a inflação aumentando, o trabalhador tem que trabalhar cada vez mais para ele conseguir comprar a mesma coisa. Então, o salário do trabalhador cada vez vale menos e o preço dos produtos cada vez é maior. Então, a qualidade de vida, aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode ter para se alimentar, cada vez vai diminuindo, vai piorando. Então, nesses anos de ditadura militar, o que nós vamos ter aqui é um crescimento econômico acompanhado por uma concentração de renda. Os ricos no Brasil ficaram cada vez mais ricos, enquanto os pobres no Brasil ficaram cada vez mais pobres. Cresce o Brasil, mas concentra a renda. Nós crescemos, mas quem lucrou, quem ficou com o dinheiro foram os ricos brasileiros, que saíram de 27% do PIB, 27% de tudo que nós produzimos, de toda a riqueza do Brasil, para 39% do PIB brasileiro, 39% de toda a riqueza do Brasil, agora estavam na mão dali de 2% mais ricos do Brasil. O que vai acontecer então nesse quadro é que nós vamos ter ali reações, protestos. Esses protestos mais famosos nesse momento aqui, que nós vamos entrar no governo Geisel, vai ser justamente aqui as greves do ABC, da onde vai surgir o nosso bom Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula. Essas greves do ABC aqui vão conseguir quebrar um pouquinho essa lógica da ditadura militar de que ou você obedece ou você é perseguido e é morto. O Lula e as pessoas que fizeram essas greves do ABC se tornaram tão famosos, tão importantes nesse momento aqui, que a ditadura brasileira não pôde se dar ao luxo de matar essas pessoas. Então eles perseguiram, eles foram presos, mas eles não foram mortos e continuaram ali fazendo combate à ditadura militar. Dessas greves do ABC aqui, nós também temos um momento de mudança do contexto internacional que vai ser muito importante para o fim da ditadura militar. O mundo mudou, a ditadura não mudou. E aí que nós temos a grande diferença. Por que a ditadura militar deixou de existir no Brasil? Nós temos sempre uma resistência à ditadura militar dentro do Brasil, mas essa resistência interna sozinha não foi capaz de acabar com a ditadura militar brasileira. Porque a ditadura militar brasileira tinha o apoio dos Estados Unidos, tinha o apoio da Europa. Mas o contexto internacional mudou.
E com a mudança do contexto internacional, nós temos ali um declínio. A Guerra Fria já não está tão quente, já não está acontecendo daquela maneira. O confronto entre Estados Unidos e a União Soviética não está tão alto, não está tão claro, não está tão radicalizado. O que está acontecendo, então, a Guerra Fria está acabando pouco a pouco, e com o fim da Guerra Fria, nós temos uma mudança de governo nos Estados Unidos. Nós vamos entrar aqui o governo Jimmy Carter, e o governo Jimmy Carter é contrário às ditaduras. Os Estados Unidos retira o apoio à ditadura militar brasileira, e a partir do momento que a ditadura militar já não conta com o apoio dos Estados Unidos, já não conta com o apoio internacional, ter uma ditadura, ser um ditador, agora passa a ser politicamente incorreto. O governo dos Estados Unidos, ao contrário, agora passa a atuar contra a ditadura militar brasileira. E, para completar esse quadro contrário à ditadura militar brasileira, nós vamos ter a crise do petróleo. A crise do petróleo, que vai ter dois momentos, de 73 a 74, depois de 79 a 81, ela vai colocar fim, vai ser um dos fatores que vai colocar fim ao milagre econômico. A partir disso, então, nós temos aqui, com essa soma de fatores externos e internos, nós vamos ter aqui uma inflação que vai disparar. É a hiperinflação, a superinflação, essa inflação que vai comer o salário do trabalhador, e a partir disso nós temos aqui um salário do trabalhador que vale cada vez menos e o preço do produto que vale cada vez mais. Se você perguntar para os seus avós, todo mundo vai lembrar dessa época que todo mundo recebia o salário e corria para o supermercado. Corria para o supermercado porque no dia seguinte o supermercado ia reetiquetar, ia colocar uma etiqueta de preço novo em todos os produtos, e o seu salário não ia conseguir comprar a mesma coisa. Se você conseguia comprar bolacha na segunda-feira, na terça-feira você não conseguia comprar bolacha. Isso é uma certeza. As filas do supermercado eram gigantes. A pessoa recebia o salário, ela saía correndo, mas correndo mesmo para o supermercado para conseguir comprar as coisas antes que o preço aumentasse. Essa hiperinflação, então, vai causar então uma crise econômica permanente. O Brasil é um país em crise econômica, e essa crise econômica é que vai dar força para os movimentos de rua, é que vai dar força para os movimentos que vão encerrar a ditadura militar. Essa crise econômica vai ter como resposta a ditadura fazer uma lenta abertura para ela tentar ali, concedendo algumas coisas, cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela conseguir ali uns aninhos a mais, ela conseguir respirar mais. Nesse contexto, nós temos a lei de anistia. Boa parte desses políticos, boa parte dessas pessoas que foram expulsas do Brasil, agora voltam. Entre eles, nós vamos ter aqui o Brizola, nós vamos ter o Miguel Arraes, que vão ser figuras muito importantes para esse momento de redemocratização e esse momento da volta da democracia no Brasil. Essas pessoas, então, elas vão enfrentar um Brasil num novo contexto, mas uma ditadura militar que quer permanecer no poder, e a partir disso a ditadura militar vai fazer eventos como ali o atentado do Rio Centro, no qual a ditadura militar vai tentar fingir que a esquerda armada brasileira está fazendo atentados em shows, atentados em comícios, e esses atentados ali para tentar demonstrar que há um terrorismo, há um motivo para a ditadura militar permanecer no poder. Mas, na verdade, quem estava fazendo isso era a própria ditadura militar. A ditadura militar fingiu, então, que a esquerda estava explodindo, que estava aterrorizando a população para tentar continuar no poder, e acabou não dando certo. A população acabou descobrindo que era a própria ditadura militar que estava fazendo isso, e os governos e a pressão sobre o governo da ditadura militar acabou aumentando com isso. O que nós temos aqui, então, é o movimento Direta Já. Um movimento importantíssimo para o Brasil, justamente porque é o primeiro grande movimento de massa, é o primeiro grande movimento político da população brasileira. A população brasileira não participou da independência do Brasil. A população brasileira não participou da Declaração da República. A população brasileira não participou do golpe no qual Getúlio Vargas se manteve no poder, subiu ao poder. A população brasileira não participou do momento no qual Getúlio saiu do poder. E a participação da população brasileira
quase não existiu no golpe de 64. Então, nos grandes momentos da história política do Brasil, a população brasileira não participou. Mas isso vai mudar a partir das diretas já. As diretas já, então, é esse primeiro grande movimento político de massa da população brasileira. Vamos ver, então, as características desse movimento que deu o início da redemocratização brasileira e marcou essa democracia que nós ainda estamos hoje nela. Essas características, então, nós temos um movimento que é civil, um movimento que é político e um movimento que é, acima de tudo, a favor da democracia, a favor dos valores democráticos. Esse movimento, então, ele tem uma principal reivindicação. Tem várias reivindicações, mas uma é a principal, que é a reivindicação pela eleição direta para presidente. A população quer votar para presidente, quer votar para os seus líderes. E a partir dessa votação direta, a população quer retirar os militares do poder. Nós temos aqui esse movimento acontecendo de 83 a 84, então não é um movimento de um mês, não é um movimento de uma ou outra passeata, são 2 anos de movimento, 2 anos de pressão da população brasileira. 2 anos no qual a população se organiza e faz passeatas, faz comícios em praticamente todas as grandes cidades do Brasil. É um movimento que não é local, não é de São Paulo, não é Rio de Janeiro, é um movimento nacional. E é um movimento nacional que vai contar com uma grande participação popular. É um movimento nacional que vai pegar diversos setores da população brasileira e todos esses setores vão ali se mostrar contrários à ditadura militar. Então todos aqueles que estavam contra a ditadura militar vão se unir e vão ali estar juntos dentro desse movimento de direta já. Nós temos os partidos políticos de oposição fazendo ali o seu papel de organizar a população, mas as lideranças sindicais, as lideranças civis, os artistas, os estudantes, os jornalistas, todos eles fazendo o seu papel. Então, todos aqueles contrários à ditadura militar vão se juntar nesse momento, nesse movimento de direta já. Nós vamos ter, então, passeatas, nós vamos ter comícios, nós vamos ter shows, mas nós vamos ter 2 anos de uma grande movimentação da população brasileira contrária à ditadura militar e reivindicando, pedindo e exigindo o direito a voto. Voto para presidente, voto naquele que vai ser o nosso líder e vai determinar o nosso caminho. Esse movimento, então, ele vai ficar muito famoso, muito importante na época, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse movimento que quer retirar a última ditadura da América Latina. O Brasil é o último a sair dessas ditaduras que os Estados Unidos colocou em toda a América Latina durante a Guerra Fria. O Brasil é o último que sobrou e agora o mundo inteiro fica sabendo, o mundo inteiro está de olho no Brasil para ver o que vai acontecer, qual vai ser essa nova realidade no Brasil. A ditadura militar, então, ela é combatida por esse movimento direta já. Esse movimento que tem como linha de frente esse projeto de emenda constitucional Dante de Oliveira, o deputado Dante de Oliveira, que vai aqui exigir, que vai ali fazer uma emenda constitucional para justamente corrigir a Constituição brasileira e permitir o direito a voto. Voto direto, voto para presidente. O problema é que a ditadura militar ainda tinha a força necessária para conseguir barrar essa PEC, para conseguir barrar essa emenda constitucional. E então o movimento, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista político, num primeiro momento, ele falha. A direta já, então, não consegue, mesmo com a pressão internacional, mesmo com a pressão interna, não consegue fazer com que o brasileiro tenha direito a voto. Ela tem ali a força necessária para combater a ditadura, mas a ditadura ainda consegue barrar esse direito a voto. O que vai acontecer então é que a ditadura militar brasileira ela barra a votação direta. O presidente é eleito, mas de forma indireta. Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, ele é eleito presidente do Brasil de maneira indireta, porém ele morre antes de assumir o cargo.
numa morte bem suspeita. Eu já sei, vocês que assistiram aí as minhas outras aulas, eu sempre falo que todo presidente que é morto no Brasil tem uma morte suspeita. Mas não sou eu que falo, são eles que morrem de maneira suspeita. Então vamos aqui considerar. O Tancredo Neves ele é eleito, mas ele morre antes de assumir a presidência, de maneira bem suspeita. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, não vamos entrar aqui discutir quais são as suspeitas em torno do Tancredo Neves. O fato é que ele morreu. E ele morreu e o seu vice, o José Sarney, um dos bigodes maiores bigodes da história do Brasil, ele vai assumir então a presidência civil como primeiro presidente civil do Brasil. Mas a ditadura, ao pé da letra, ainda não terminou. Porque a Constituição da ditadura permanece, as leis da ditadura permanecem e todas as instituições que a ditadura militar fez permanecem. Sarney assume como primeiro presidente civil do Brasil após a ditadura militar, mas todo o esquema, todas as instituições da ditadura militar ainda permanecem. Então não dá para dizer ao pé da letra que a ditadura militar ela se encerra, ela acaba com o início do governo Sarney, porque no fundo, os militares ainda tinham o controle das instituições, ainda tinham o controle de boa parte da estrutura que administrava o Brasil. O que nós vamos ter aqui, então, é um movimento que ele tem uma vitória, mas é uma vitória parcial. Ele combate a ditadura, mas a ditadura consegue barrar o movimento de direta já, num primeiro momento. Então, o que nós temos aqui? Um movimento que ele tem uma importância muito grande, ele é um movimento que ele é responsável pelo fim da ditadura militar, ele é um movimento que exige o direito da população de escolher o seu presidente, e esse direito, essa reivindicação, essa exigência, ela é atendida com a Constituição de 88. É muito provável que a Constituição de 88 não existiria se não fosse o movimento de direta já. Nós temos então uma nova Constituição que retira todos os abusos da ditadura militar e dá direitos ao cidadão, dá direitos que você tem hoje. Todos os direitos que você tem hoje de ir e vir, de livre expressão, de fazer aquilo que você quer fazer. E esses direitos vêm da Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, que é a Constituição que nós temos hoje, essa Constituição que protege, acima de tudo, os direitos do cidadão. Essa Constituição, ela é fruto das diretas já. Essa Constituição, então, ela vai dar o direito a voto, e nós temos aqui a eleição de 1989, a primeira eleição livre no Brasil, que é uma consequência direta das diretas já. Nós temos aqui, então, o Brasil se tornando politicamente democrático, agora com essa eleição de 89 e 1990. Bom, tudo bem, eu sei, a eleição de 1989 foi uma eleição complicadíssima, depois nas outras aulas eu falo dela. Mas aquele que foi eleito na eleição de 89 foi nosso bom Fernando Collor de Mello. Bom, nem tudo dá certo, né? Nem tudo dá certo. A direta já conseguiu a Constituição de 89, conseguiu eleições livres, mas o Collor foi eleito. Do Collor sendo eleito, então nós temos ali no meio do mandato Collor, nós vamos ter um outro movimento de massa gigantesco que nós vamos falar mais na próxima aula, que vai ser justamente os caras pintadas. E os caras pintadas que vai ter como consequência justamente o impeachment do Collor, que vai ser o fim de toda a ditadura militar, vai ser o fim de todo o esquema, de toda a mentalidade que a gente tinha da ditadura militar, o início real da democracia brasileira. A democracia brasileira, então, esse momento, esse processo de democratização brasileira, ele está entre dois grandes movimentos de massa no Brasil. Dois grandes movimentos que são únicos, que são movimentos que são exclusivos de sua época, que são fantásticos de serem estudados separadamente, em conjuntos, mas esse momento de democratização, esse processo de democratização, ele vai justamente da direta já ao movimento Cara Pintadas.
As diretas já, então, para nós terminarmos aqui de falar sobre ela, ela tem aqui como consequência importante o início desse processo de redemocratização do Brasil. Nós temos aqui uma população que quer eleger os seus representantes, quer eleger acima de tudo o seu presidente, que reivindica, que protesta, e isso é muito importante para a história do Brasil, porque é a primeira vez que a população faz isso e de maneira espontânea. E nós temos aqui o início da conquista da democracia brasileira, que vai dar um grande passo para o desenvolvimento, que vai dar um grande passo para o Brasil que nós temos hoje. Para bem ou para mal, o Brasil que nós temos hoje é fruto das diretas já. As diretas já, então, ela vai marcar essa diferença. O Brasil escolhe, o Brasil exige um novo sistema de governo. E esse novo sistema de governo que foi escolhido pelo Brasil, que foi escolhido pela população brasileira, é a democracia. Uma democracia aqui que nos dá o direito a escolher. Uma democracia que nos dá o direito de mudar o governo quando nós não estamos satisfeitos. Mas uma democracia que nos dá direitos, que nos dá a oportunidade de falar e ser ouvidos. E não mais estar numa ditadura no qual nós devemos ouvir e obedecer. Essa nova mentalidade no Brasil vai marcar então um novo momento no Brasil que nós vamos estudar aqui no nosso capítulo 11 a partir de agora. O capítulo de 11 então vai tratar dos governos civis, vai tratar então dessa nova democracia brasileira e dessas novas características. Sobre as diretas já e esse início do capítulo 11, nós ficamos por aqui e nas próximas aulas nós vamos falar desses governos civis, para bem ou para mal, de todos esses presidentes que vieram pós-ditadura militar. Até uma próxima. Tchau, tchau.